Olá, pessoal, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, pessoal, muito bem-vindas a mais um dia de consciência, dia 21 de Elul. De Virgem. Desses 30 dias de transformação, de elevação da nossa consciência no mês de Virgem, preparação para o Ano Novo Cabalístico, para o Retiro Alma, que acontecerá nos dias 25 a 27 de outubro. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje num formato diferente, mas igualmente muito felizes de estarmos aqui com vocês nesse momento, plantando essa semente literalmente de luz, né, amor? Com certeza, pessoal. A gente está aqui então nessa preparação durante todo o mês de Virgem. Para quem já está acompanhando, a gente está no 21º dia. Se você está chegando agora, não tem problema. Para quem está chegando, a gente vai falar hoje sobre o poder das nossas palavras. Com certeza, mesmo que você está assistindo essa live aqui pela primeira vez, você vai se beneficiar muito disso. A gente vai entender o poder que tem na nossa fala. Mas também, se você quiser acompanhar as lives anteriores, fique à vontade. A gente tem todas elas aqui, tanto na minha página do Instagram, na página do Dudu. Então você pode assistir as lives anteriores, cada uma delas com reflexões muito preciosas, para a gente fazer um verdadeiro processo de lapidação da nossa personalidade, melhorando nossa maneira de agir, de pensar, para que a gente realmente tenha uma transformação no próximo ano. O ano novo na Kabbalah acontece na lua nova de Libra, então não é dia 31 de dezembro, e espiritualmente falando, os cabalistas dizem que o ano novo da nossa alma, da humanidade, acontece na lua nova de Libra. Então a gente está aqui começando a gente está nessa preparação para chegar na lua nova de Libra e passar por todo o ciclo do ano novo, que dura 22 dias depois que começa a lua nova de Libra, né? São 22 dias para que a gente comece o ano novo com tudo e transformados, né, mano? Com certeza. Como a Yael mencionou, pessoal, o conteúdo das lives até agora tá incrível e tem inúmeros conceitos cabalísticos, ferramentas que de fato transformaram as nossas vidas. Eu posso falar por mim, transformou a minha vida, e eu tenho muita apreciação, muita gratidão pelo estudo da Kabbalah, né? E tenho certeza que esse conteúdo pode sim nos ajudar muito ainda no nosso processo de transformação, de evolução. Fica também então a dica para quem está chegando agora ou para quem não viu as outras lives. Cada live nós estamos com um encadeamento de conceitos, enfim. E então, se você não viu, também fica aqui o convite para você assistir, mandar também, não somente essa live como as outras, mas também as que passaram, para pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Com certeza. E hoje vou então chamar a Yael para falar aqui sobre o que falamos ontem um pouquinho. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um conceito cabalístico que se chama Lashon Hara. Exato. E sobre o poder das palavras, não é isso, amor? É isso mesmo. Bom, os cabalistas falam pra gente que o shofar, que é essa ferramenta que a gente usa aqui no mês inteiro de Virgem, também em alguns dias de poder do Ano Novo Cabalístico, que é em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente usa esse instrumento, que na verdade é uma ferramenta, né? E essa ferramenta tem o objetivo de fazer uma purificação. A Karen Berg dizia que quando a gente ouve o shofar é como se fosse o som do choro da nossa alma se purificando. E exatamente para quem nunca viu, né, para quem tá chegando agora, sai um som desse shofar, que é esse chifre de carneiro, e a gente usa o som dele para despertar nossa alma, né? E aí tem alguns tipos de purificação diferentes que os cabalistas falam que acontece quando a gente ouve esse toque. E uma dessas purificações é a purificação de Lashon Hara. Lashon Hara é o quê? Má língua, traduzindo literalmente do hebraico para o português. Má língua, como que a gente pode categorizar má língua?
Então, algumas coisas, né? Falar mal, ou seja, usar a língua de uma forma negativa, seja para falar sobre outras pessoas, para falar sobre situações, ficar reclamando, falar mal de si mesmo, sabe? Fofoca, ficar falando, às vezes até calúnias de outras pessoas, ou seja, mentiras. Todas as formas de usar nossas palavras que o efeito seja destrutivo é caracterizado como má língua, né? Exatamente. Então, como é que será que tá o uso das nossas palavras? Será que a gente tem consciência de como a gente está usando as nossas palavras, né? Tem coisas que são muito comuns, você tá numa roda de amigos, né? As conversas vão rolando ali. Como que a gente se posiciona através das nossas palavras quando o papo tá tóxico, sabe? Quando aquele papo tá destrutivo, tem pessoas falando mal umas das outras, tem gente que não para de reclamar, tá sempre olhando no lado negativo, né? Quem somos nós nessas categorias de má língua, né? A gente tem usado as nossas palavras de maneira consciente? Sim, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, pessoal, falando nisso, os cabalistas nos ensinam sobre o poder das palavras, que nós não temos um número ilimitado de palavras durante a nossa vida. Olha que incrível esse conceito. E o que esse conceito qual é a reflexão que esse conceito traz? Esse conceito traz a reflexão, pessoal, que se nós não temos um número ilimitado de palavras a serem ditas, a saírem das nossas bocas ao longo de nossas vidas, que o poder das nossas palavras é tremendo, é muito grande. Existe uma relação também do poder das nossas palavras com a árvore da vida. Então, para a gente, de fato, hoje, pessoal, meditar e pensar, e todo o conteúdo que a gente vai trazer, para a gente, de fato, se conectar com um outro nível de consciência a respeito do poder das palavras. Inclusive, quando o Dudu fala dessa quantidade, né, limitada, os cabalistas ainda dizem assim: você tem uma quantidade específica de palavras que você pode falar na sua vida. E quando essa quantidade de palavras acaba, você também não pode continuar mais aqui nesse plano físico. Ou seja, a gente vai embora, né? A gente sai dessa fisicalidade. Então, veja como que a gente está usando, né? Mais uma vez, as nossas palavras. Porque se elas são limitadas, será que a nossa balança está mais verde ou mais vermelha em relação à forma e às palavras que a gente está usando? E também o que a gente está manifestando com as palavras, pessoal. O Rav Berg, o grande cabalista, falava que consciência é tudo. E que nós criamos a nossa realidade. Sim. E uma das formas da gente criar a nossa realidade, pessoal, é por meio das nossas palavras. Exato. Literalmente, quando a gente fala, ou a gente vê algumas pessoas falando que estão profetizando umas nas vidas das outras, o que é isso, né? O que é profetizar na vida de uma pessoa? É você, de fato, utilizar a palavra como uma ferramenta para trazer uma energia dos mundos superiores para esse mundo que a gente vive. É isso que é profetizar, né, pessoal? Então, Exato. de fato, você está manifestando aquilo que você está falando. Alguém pode, sei lá, tropeçou, bateu o pé, aconteceu uma coisa, mas eu sou muito azarado mesmo, né? Se você disser isso com essa consciência, achando isso mesmo, ou até mesmo não achando, vamos dar um exemplo simples, né? Você está, de alguma forma, manifestando aquilo na sua vida. Então, deixo essa também reflexão para a gente colocar mais uma vez aquela câmera fora de nós, que nós estamos olhando para nós, como a gente se comporta, os nossos gestos, Sim. nossa postura, nossas palavras, para a gente ver se de fato é assim mesmo que a gente quer ser. Não tem nenhum problema a gente mudar, pessoal, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência, mas a vida é dinâmica e a mudança, ela é inerente. É isso? Com certeza. Com certeza. Dudu estava falando de... Não sei se eu adianto isso que você falou do poder da manifestação. Eu acho que isso, exatamente. Atrelado a tudo isso que eu estava falando, pessoal, e também ao conteúdo que a gente estava compartilhando ontem, eu acho que existe uma grande diferença, e eu queria trazer também essa reflexão para nós hoje. As pessoas não são necessariamente, pessoal, o que elas fazem.
Uma coisa é o que a pessoa fez, outra coisa é o que ela é. A Karen Berg, também uma grande cabalista, mulher do Rav, sempre falava da importância, e ela tinha esse olhar, da importância da gente olhar e encontrar a luz nas pessoas. Mesmo quando elas tomam atitudes temporariamente equivocadas. Todos nós criados à imagem e semelhança do Criador. A importância da gente enxergar a luz nas pessoas. Então, falar, né? Exatamente. Sobre a luz dela. Ou incentivar as pessoas, e até tem aquela passagem que você fala de quando acontece aquela ideia, aquela reflexão, quando acontece alguma coisa que as pessoas se reúnem e começam a falar para a pessoa de fato coisas boas e de fato quem que ela é e etc e tal. Tem uma tribo, isso porque é muito legal isso, tem uma tribo africana que uma vez eu li, eles tem uma expressão que agora eu não vou lembrar, mas é uma palavra que eles usam exatamente para quando alguém fala uma coisa, faz alguma coisa errada. Imagina, todas as pessoas da tribo ficam em volta dessa pessoa e começam a falar todas as coisas boas que ela fez na vida para ela se lembrar e tomar consciência de que ela não é aquela atitude errada, aquela atitude ruim, para que ela se lembre quem ela realmente é. Eu acho isso muito bonito, assim, tem a ver com essa ideia que o Dudu tá falando. A gente talvez não tenha esse hábito, né, de se reunir em grupos e falar o bem, mas como é mais fácil quando você vê uma pessoa agindo errado, a maioria das pessoas irem com 2 pés na porta e, né, falarem mal e falarem, meu Deus, olha o que essa pessoa fez, que horrorosa, essa pessoa é horrível. E quão destrutivo é isso para nossa sociedade, né? Porque quando uma pessoa toma uma atitude errada, como que a gente não tá se reunindo e lembrando aquela pessoa de que aquele caminho não é o caminho que vai conectar aquela pessoa com a luz e com a alma dela, né? Qual a responsabilidade que a gente tem na sociedade quando a gente vê pessoas agindo errado que estão próximas de nós e você simplesmente rejeita ela, você julga ela e você simplesmente fala, né, essa pessoa é horrível e tá todo mundo agora falando mal dela e os grupos estão rejeitando ela e agora essa pessoa virou o monstro. Só que até o dia anterior, aquela pessoa, antes dela cair, ninguém pensava que ela era a pior coisa que podia ser do mundo e etc. Não, todo mundo via ela com bons olhos. Agora, uma atitude, sabe, uma das coisas mais bonitas que eu reconheço na Karen Berg, nessa que o Dudu estava falando, ela é muito importante na nossa jornada. E a Karen, ela tinha mesmo esse olhar de quando uma pessoa comete um erro, você não vai dizer que essa pessoa ela é toda errada e sabe, tirar as oportunidades dela. Não, essa pessoa precisa se lembrar de quem ela é. Se eu não dou uma chance dessa pessoa corrigir o erro dela, eu tô contribuindo para a destruição daquela pessoa. Olha a responsabilidade que a gente tem, pessoal, de olhar as pessoas que erram e ao invés de julgar elas e colocá-las mais para baixo, vamos começar a tentar trazer isso para a prática e lembrar essas pessoas da luz delas. Quão melhor pode ser a nossa sociedade se a gente começar a fazer isso. Sim. E você fala muito disso, ela fala muito disso, né? Às vezes essas atrocidades que a gente vê acontecerem no mundo, né, pessoal, ou as pessoas se comportando de formas assim, altamente reprováveis, vamos dizer assim, né, com base no bom senso e na verdade que existe no universo, essas pessoas vão essa reflexão de que por que as pessoas se convenceram de que elas são ruins, que elas alimentam, ou a alimentação da nossa inclinação negativa, ela vai se tornando às vezes tão forte que a pessoa se convence que ela é aquilo, e ela não consegue mais, são tantos véus que ela não consegue mais se identificar com a luz da alma, de tão identificada que ela está com a luz da inclinação negativa. Com a falta de luz, no caso. Então lembrar a pessoa do que ela é a importância vital, porque às vezes o mundo está de cabeça para baixo mesmo, como a gente estava falando ontem, né? Os padrões estabelecidos totalmente invertidos. Quando a pessoa faz uma coisa errada, você fala, você é isso, você é aquilo, né? Ou seja, uma coisa, então, deixar aqui a reflexão, uma coisa é o que a pessoa fez, outra coisa é o que ela é. Não vamos misturar esses dois conceitos, pessoal, porque essa é uma reflexão que eu quero trazer muito hoje, para a gente começar a observar na nossa vida, nós mesmos,
Nós não somos não somos o que fizemos, certo? Existe um paradoxo, porque é o seguinte: por um lado, nós não somos o que nós fizemos. Nós somos e devemos cada vez mais alimentar essa nossa conexão com a luz da nossa alma. Por outro lado, o poder das palavras, a gente tem um estágio de manifestação que é falar. Outro estágio de manifestação que é fazer o que você falou. Sim, claro. Mas tudo tem que estar alinhado. Tudo tem pensamentos, lógico, palavras e ações. Mas a gente está trazendo esse raciocínio de que em muitas situações a diferença é o que a pessoa fez e o que de fato ela é, que estava ligado inclusive com essa história maravilhosa, essa reflexão maravilhosa que a Yael trouxe da tribo africana. Eu lembro do Daniel Ricardo, uma vez a gente estava conversando com um grande amigo também que tem um conhecimento incrível de Kabbalah, e ele disse assim, né, como a gente não pode julgar, quando você for julgar uma pessoa, então, às vezes as pessoas realmente cometem erros, né? Nós somos humanos, a gente erra, certo? Tudo bem. Mas ao invés de falar, fulano, você é isso, a gente deve começar a aprender a separar e distinguir. Ao invés de dizer, você é isso, dizer, esta atitude que você fez não foi correta ou me machucou. Ou, separar, porque a hora que a gente define a pessoa de acordo com uma atitude equivocada que ela teve, tem um poder nisso. Isso também tem um poder, sabe? Tanto pra gente entender e pensar que aquela pessoa é ruim e tipo, sabe, isso é horrível, mas também pra própria pessoa que ouve, a gente acaba alimentando o lado ruim daquela pessoa quando a gente associa ela e diz, você é. E o que o Dudu tá trazendo é assim, as pessoas são muito mais do que as atitudes temporárias delas. É claro que às vezes a gente tá tão identificado com a nossa inclinação. Exato, que você vai o tempo inteiro agindo de uma determinada maneira, isso vai criando e vai formando o seu caráter. Então as nossas atitudes são muito importantes. Mas aqui a gente tá falando especificamente hoje, a gente tá abordando essa questão do poder da nossa fala, né? E o poder da nossa fala é começar então a dissociar. Essa dica pra mim foi muito preciosa quando eu ouvi. Ok, então vamos parar, sabe, parar de apontar o dedo e falar, você é isso, você é ruim, você é mal, você é isso, você, sei lá, você é egoísta, não. Essa atitude que você teve agora foi egoísta. Você é muito mais do que essa atitude. Você pode muito mais, você é muito mais. Eu reconheço isso de bom e de luz em você. Essa atitude aqui não foi legal. Uau, olha o alívio que é, sabe? E eu acho que isso também traz a reflexão, pessoal, o quão isso é importante, por exemplo, às vezes com crianças, com pessoas, mas isso acho que vale para todas as idades, mas na educação, por exemplo, de um filho, o quão importante é aquela criança crescer sendo incentivada a alimentar a sua alma, não a sua inclinação negativa, e sabendo que se algum momento ela se rendeu, vamos dizer assim, à sua inclinação negativa, que aquilo não é de verdade o que ela é. Nós somos, enfim, tem várias reflexões incríveis. Tem várias reflexões incríveis sobre isso. Mas então, pessoal, por exemplo, quando a gente fala, vamos nos reunir para fofocar, vamos fofocar, estou precisando fofocar ou falar dos outros, etc. Tal. O que a gente está fazendo, pessoal, cabalisticamente falando? A gente está alimentando a nossa inclinação negativa e deixando de alimentar a nossa alma. Porque o que acontece? Dentro de todo esse universo da fofoca, de falar mal dos outros e de se reunir e se voltar para a vida do outro em vez de se voltar para a sua vida, você vai receber luz. Vamos dizer, em termos de energia, você vai receber energia. Por isso que as pessoas são tão, talvez, viciadas nisso, porque você recebe uma energia. Mas é uma energia do que é tão forte, ou vamos dizer assim, é uma energia forte, mas que acaba criando, por essa natureza reativa, ela acaba criando um curto-circuito. Então você vai se sentir preenchido, mas depois você vai se sentir vazio. Então é o que cria o calendário, né? Ainda não tivemos o encontro da semana da fofoca. Por quê? Porque não é uma luz perene, não é uma luz que você vai levar com você, internalizar e levar com você durante sua vida. É a luz do curto-circuito, do prazer efêmero. E aqui a hora que você abre essa porta, gente, é o pior, desculpa só de interromper disso, porque assim, nem abre a porta. Porque vocês já perceberam que tem as pessoas que assim, o que elas mais fazem é fofocar e falar mal. Se você entra na roda
e na semana seguinte você não quer entrar na fofoca, já te olham estranho, entendeu? Assim, nem abre a porta. Esteja em lugares onde as pessoas estão buscando edificar umas às outras, sabe? Às vezes a gente vai precisar falar de alguns problemas, mas assim, qual que é a intenção? É o falar mal por falar mal e na semana que vem voltar e falar mal de novo, e na semana que vem voltar e falar mal de novo? Porque assim, tem um padrão que eu simplesmente falo mal porque eu quero me sentir melhor sobre mim mesma, ou, sabe, falo mal dos outros simplesmente porque por maldade. E tem alguns momentos da sua vida que você fala assim, eu tô com muita dificuldade em relação a essa pessoa. Me ajuda, eu preciso resolver isto. Você quer solucionar um problema, ou seja, a tua intenção é falar sobre uma situação, ou seja, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Somos humanos, de novo. E dentro dessa vulnerabilidade, às vezes você precisa de ajuda para lidar com pessoas que são difíceis para você. Então você não é ficar quieto e não falar nada, qual é a tua intenção? Eu vou levar um problema específico em relação a uma pessoa, com alguém que eu tenho confiança de que é uma pessoa que vai querer o bem, tanto pra mim quanto pra essa outra pessoa. Não é alguém que vai querer alimentar a fofoca, tipo, sabe, colocar fogo de palha ali. E o foco é a solução. Porque na semana que vem eu não quero voltar e falar mal dela de novo. Entende? A minha intenção não é voltar e continuar falando mal pela fofoca. Eu quero na semana que vem ter resolvido o problema. Então, se você vai usar as tuas palavras com a intenção de solucionar um problema, construtivo. Se a tua intenção é falar mal, até veio o joinha. Se a sua intenção é falar mal pra semana que vem voltar e falar mal de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, você tá preso em um padrão destrutivo e é melhor cortar esse mal pela raiz, né? Não, com certeza, é isso. E os cabalistas nos ensinam, pessoal, que se nós conseguíssemos ver a energia que a gente está plantando, não só na vida das outras pessoas, mas nas nossas próprias vidas, a gente não faria isso. Não faria isso. Nós não temos os olhos para enxergar o que nós estamos criando. Se nós tivéssemos esses olhos, nós não estaríamos fazendo. A gente tem que sentir isso. E muitas vezes, pessoal, isso ocorre, ou por que as pessoas se inclinam para esse tipo de comportamento? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente estar olhando para a vida do outro, dizer o que o outro, é o controle, querendo mudar o outro, ou o que o outro está fazendo, mas olha o que ele fez, olha como ele fez, olha como ele falou, olha como isso está alternando. E a gente está deixando, pessoal, perdendo energia, perdendo tempo, perdendo palavras limitadas das nossas vidas, para não focar na nossa vida, não focar nas nossas transformações e ficar apontando o dedo para o outro. Então, pessoal, para a gente, de fato, refletir que às vezes a gente está apontando, e isso é super famoso, esse paralelo, né? Às vezes, pessoal, a gente está apontando um cisco no olho do outro, mas não está vendo uma trave que está na frente dos nossos olhos. E então essa, pessoal, é uma grande reflexão para o dia de hoje, para a gente pensar, colocar de fato essa câmera, ou ajustar essa câmera, porque o estudo da Kabbalah tem tudo a ver com você instalar essa câmera. Se você já instalou uma câmera para se ver, né? Se você não instalou, eu já instalei e reinstalo ela, redireciono ela todos os dias. Eu já instalei quando eu comecei, principalmente a estudar Kabbalah. Então, se você não instalou, sugiro fortemente que você instale e não acredite em nada que estamos falando. Teste e veja se funciona na sua vida. E se você já instalou, para você ir de fato ajustando ela a perspectivas diferentes, ou até mesmo atualizando o software, instalando uma câmera melhor, que possa enxergar você de uma forma mais profunda. Não tenha medo de fazer isso. Às vezes a gente tem medo, né? Do que a gente vai encontrar, do desconhecido. Pior, pessoal, é ficar estagnado e de fato não atingir o potencial que a gente pode atingir e ficar se sentindo vazio, de step em step, se alimentando por energias, prazeres momentâneos, efêmeros, etc. É claro que prazeres momentâneos e tal, nós estamos falando, por exemplo, puxa, adoro comer isso ou aquilo e tal, mas também existe, e isso é para um outro momento, uma consciência espiritual que você também pode trazer nesses momentos, para que aquilo não seja só mundano, para que exista uma conexão entre os mundos superiores e os mundos e esse mundo da Terra. E de novo, pessoal, parece às vezes que esse papo, você fala, mas esse papo é papo de padre, é papo de rabino, é papo de monge, né?
E todos nós, pessoal, algumas linhas, né, algumas culturas mais, outras menos, todos nós, pessoal, temos essa responsabilidade de sermos, e somos naturalmente, não é que se a gente quer ou não, né? Somos embaixadores do Criador, fomos todos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, pessoal, assumir essa responsabilidade, que na verdade é inerente, nós não conseguimos fugir dela, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós somos representantes do Criador na Terra, porque a Kabbalah nos ensina que a gente não consegue entender o Criador em si, a gente consegue se relacionar com as manifestações do Criador na Terra. Então, vamos pensar nisso, tem muitos outros conceitos incríveis, não sei se a Yael quer compartilhar alguma coisa aqui. Só antes do shofar, mas seguiremos depois então, né, para o toque do shofar. Falando do shofar só, porque como a gente falou, né, então o shofar ele tem essa... uma das coisas que o shofar purifica, então, é a nossa má língua. E o que os cabalistas explicam, a fala, ela tem 3 níveis. A respiração, que conecta a gente com o Neshama, tá? Que é o nível um dos níveis mais elevados da nossa alma. Desse lugar onde a gente pega a nossa respiração, também a gente pode chamar de Binah. Binah é uma dimensão espiritual que não é física, não é a Terra, tá? Então a gente recebe, através da respiração, a gente pega a nossa força espiritual dos mundos superiores, né, de Binah. Aí a nossa voz é o que na Kabbalah se chama Zerampin. Zerampin é exatamente essa ponte que tem entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí a gente traz, então, de Neshama, que é esse nível, um dos níveis mais elevados da nossa alma, a gente traz para Ruach, que é o segundo nível da nossa alma, tá? Então, isso é o que é a nossa voz. E as palavras é a manifestação. A manifestação que conecta a gente com o mundo físico e que conecta a gente com o nível mais baixo da nossa alma, que é Nefesh. Nefesh é a alma que corre no sangue do ser humano, tá? Então isso aqui é a Kabbalah mais avançada, mas eu acho fascinante pra gente entender que muitas vezes a gente pensa que a nossa palavra é algo trivial, mas na verdade as nossas palavras, elas têm o poder de trazer dos mundos superiores uma energia, de trazer dos mundos superiores uma consciência. Só que se a gente usa as nossas palavras para falar coisas ruins, é como se a gente não conseguisse trazer dos mundos superiores inspiração divina, clareza, foco, fé, sabe? A nossa mente fica toda... em hebraico a gente usa balagana, eu gosto dessa palavra porque é engraçada. Balagana é bagunçada, nossa mente fica bagunçada quando a gente está usando as nossas palavras para coisas destrutivas. Quando o Dudu toca o shofar, uma das coisas que é nessa ferramenta espiritual que a gente usa em Virgem, Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele usa muito a respiração. Então, a gente pega lá de Binah essa força espiritual para ter essa purificação através dessa respiração profunda, porque é um sopro, né? E esse sopro é o que ajuda a gente a limpar. Então, Lashon Hara, má língua. Quando você ouvir o toque do shofar hoje, tenha consciência de que não é um simples som, não é um simples toque trivial. É, na verdade, um som que vem de Binah, dos mundos superiores, que vem vindo da nossa alma, para manifestar aqui no mundo físico uma limpeza, uma purificação profunda. Então vamos meditar nessa purificação, limpando a nossa fala, limpando má língua, limpando reclamações, fofocas, palavras destrutivas que a gente possa ter usado no nosso último ano. E não adianta continuar depois tendo má língua, né? Então a ideia não é ouvir o shofar sabendo que ele tem o poder de limpar a nossa má língua e amanhã voltar a ficar falando mal das coisas e das pessoas. Então é ouvir o toque do shofar com essa intenção de purificar a nossa fala para lapidá-la, para que a nossa fala seja diferente e melhor. Techuvá também, né? Eu só queria antes, amor, tem uma pergunta aqui, um comentário, Ana Entre Linhas, e eu estava lendo seu comentário, como posso me arrepender das coisas que já falei, enfim, sabe o que eu acho? Estava pensando aqui, lendo o nome, talvez a minha resposta seria para a gente não deixar nada nas entrelinhas. Se a gente disse alguma coisa para alguém
que a gente se arrepende, primeiro acho que tem essa questão do arrependimento verdadeiro, do techuvá que a gente faz no mês de Virgem. E se a gente disse para alguma pessoa coisas impensadas, em situações de raiva, que a gente encontre formas de lembrar essa pessoa de quem realmente ela é. Aproveitar tudo isso, né? Que a gente aproveitar esses aqui. momentos para dizer o quanto você ama essa pessoa e quem verdadeiramente ela é. Falar, olha, sabe, separar o que ela fez do que ela é, lembrá-la do que ela é. Então, A gente sempre pode corrigir. Exatamente. Misturaria a resposta, então, a minha resposta, pelo menos pessoalmente, com um mix de techuvá interior, de lembrar a pessoa quem realmente ela é, e para desfazer, talvez, alguma coisa e transmutar essa energia do que a gente disse, e que muitas vezes é o que a pessoa, às vezes está atrelado ao que a pessoa fez, não o que ela é, mas a gente quer de fato lembrar quem ela é, da beleza. E pedir desculpas, da beleza, né? A gente sempre pode sim, da pedir beleza. desculpa, fazer techuvá e pedir desculpa. Lembrar ela da beleza, da pureza e do poder da alma dela. Isso com certeza vai revelar muito mais luz e transmutar uma energia linda. Aliás, a gente está aqui, de acordo com a Kabbalah, para revelar luz na escuridão, da escuridão. Então, não vamos ficar frustrados ou intimidados com esses momentos. Vamos utilizá-los como para crescer, né? Como pedras para construir, de fato, o nosso caminho. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Maravilha. Então vamos... Eu vou colocar Yael nos as letras guiará, na tela. como sempre, maravilhosamente bem no toque do shofar. E eu vou ficar aqui um pouquinho de lado hoje, mas vocês ouvirão e estaremos certamente todos juntos, como sempre. Muito bom. Que bom, pessoal. Então vamos meditar nisso, lembrando que a gente quer purificar então qualquer tipo de má língua que a gente tenha feito nesse último ano, qualquer fala destrutiva que a gente possa ter usado, falando mal de nós mesmos, de outras pessoas, fazendo fofoca, usando expressões destrutivas. Lembrar da importância da nossa fala e que tudo que a gente fala está trazendo dos mundos superiores uma energia. Então, quando eu manifesto através de palavras coisas positivas, construtivas, divinas, eu estou manifestando a máxima luz que contribui para o nosso mundo evoluir. Quando eu uso as palavras de uma maneira destrutiva, eu pego toda essa energia espiritual que vem através da minha fala, é como se eu jogasse isso no lixo. Então, a gente quer, ao ouvir o toque do shofar, se conscientizar, limpar a nossa fala, para que a gente possa, a partir disso, usar a nossa fala de uma maneira muito mais positiva neste mundo. Reishud, as duas letras que ajudam a gente a voltar para nosso Criador. Muito bom. Que maravilha de toque, pessoal. Sentindo o shofar entrar nas nossas vidas, quebrar as barreiras necessárias, remover os véus, elevar nossa consciência. É isso aí. Queridos, muito obrigada. E que o dia de hoje seja um dia muito abençoado, muito incrível, de grandes reflexões. Amém. E amanhã estaremos juntos novamente, não é isso? Sim, com certeza. Em mais um dia de luz. Mais um dia. Queridos, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês. Até amanhã. Até. Quem chegou no finalzinho, vai lá assistir essa live gravada, porque vale a pena, gente. Vou deixar ela aqui no perfil pra vocês verem. Maravilha pura. Beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.